Olá a todos, meu nome é Douglas Zions e vou trabalhar com vocês neste módulo de acústica e ruídos. Hoje iremos trabalhar um pouquinho sobre os fundamentos de acústica, que será uma breve introdução para aquilo que nós vamos estudar exatamente durante o semestre. Pois bem, acústica e ruídos. Qual a importância do estudo da acústica na nossa vida, tá? A acústica, então, é a ciência do som, inclui a sua geração, a transmissão e os efeitos que elas provocam no ser humano. O termo som, nessa ciência, ele tem uma conotação mais ampla e se refere não somente ao fenômeno que ocorre no ar, mas em qualquer meio, tá? E tudo aquilo que governa é governado por princípios análogos, tá? Então, perturbações em frequências muito baixas, os infrassons, ou muito alta, os ultrassons, tá? Que não são ouvidos por nós, são também considerados como sons e abordados, então, nesta disciplina. A acústica, então, ela envolve várias áreas e, em específico, envolve a área das engenharias. Envolve a área da geociência, das biociências, das artes, né? E também envolve a área das engenharias. E, especificamente, na área das engenharias, nós temos a engenharia mecânica, tá? E nesta nossa área em específico, o que é importante para nós é o estudo dos ruídos, dos impactos, das vibrações causadas pelos sistemas. Nós podemos trabalhar principalmente na engenharia mecânica com o controle do ruído, tanto no nível de projeto de máquinas, tá? Como também no projeto de sistemas que visam a diminuir a vibração provocada por máquinas que estão numa situação não agradável, que provocam ruídos não agradáveis, sons não agradáveis, tá? Então, a nossa atuação é bastante ampla nesse sentido, no controle de vibrações na etapa de projeto, como também no controle de vibrações de máquinas na etapa de uso do equipamento, que elas estão funcionando e gerando perturbações às pessoas, ao ser humano, né, e ao meio ambiente. O controle de ruído, então, é uma preocupação da acústica arquitetônica. Nós também atuamos, de uma certa forma, em alguns momentos, nessa acústica arquitetônica, principalmente no controle de ruído de indústrias, tá? E o ruído, de uma certa forma, ele perturba a gente desde que começamos a viver em sociedade, tá? Os problemas do ruído incluem a perda de audição do ser humano, o estresse. Hoje nós estamos num ambiente onde o ruído é muito elevado, isso provoca muito estresse para o ser humano, hipertensão, tá? A gente, em função disso, acaba perdendo sono, falta de concentração, diminui a produtividade nas empresas e na nossa própria casa, tá? E por isso ocorre a deterioração da qualidade de vida e, né, oportunidades de repouso. Atualmente, tem se intensificado uma tendência muito grande dos consumidores em adquirir equipamentos e produtos que estejam isentos de ruído, tá? E aí, então, a engenharia mecânica, ela vai ter um papel importante nessa etapa que é o controle do ruído. E para nós fazermos o controle de ruído, então, tanto na etapa de projeto como na etapa de uso dos equipamentos, a gente tem que conhecer um pouquinho sobre esta disciplina, sobre esta área, né, que nos possibilita fazer muitos trabalhos, né, trabalhos ligados ao projeto de equipamentos ou mesmo para o controle de vibrações. A gente pode atuar tanto no projeto como funcionários de empresas, também como profissionais liberais, né, medindo vibrações, né, e tentando controlar essas vibrações nos diversos ambientes. Então, para isso, tá, o que nós vamos estudar dentro da disciplina contempla os próximos slides que eu vou passar para vocês agora.
Após essa pequena fundamentação, né, a gente vai ver os conceitos fundamentais do som, né, então vamos abordar as grandezas acústicas e os interrelacionamentos entre elas, tá? Para tentar fechar esse quebra-cabeça que é a acústica e ruídos, tá? Então, é a primeira etapa. Numa etapa posterior, nós vamos estudar o nível logarítmico e o espectro sonoro. Vamos abordar, então, as unidades de sensação, o Bell e o decibel, os diferentes níveis logarítmicos, né? O espectro sonoro e também os principais tipos de fontes sonoras. Na etapa seguinte, vamos estudar o mecanismo da audição e processamento do som pelo sistema auditivo. Essa etapa não é uma etapa muito ligada à nossa área de engenharia mecânica, né? Mas para nós termos o entendimento dos problemas que afetam o ser humano, né? E também para nós podermos conversar e dialogar com outras áreas do conhecimento, a gente vai fazer um pequeno estudo, então, abordando a anatomia da orelha humana, né, as principais estruturas responsáveis por captar, codificar e transmitir as informações para o cérebro, tá? E também ver as partes da orelha, principalmente a orelha externa, a orelha média e também a orelha interna e as principais, né, componentes, né, que estão nessa transformação do som, né, em uma informação sonora para o cérebro. Na etapa seguinte, vamos começar a ver, então, as reações do ser humano ao som. Quais são as sensações subjetivas que o som provoca nos seres humanos, tá? E também as grandezas psicoacústicas usadas na quantificação dessas sensações. Numa etapa posterior, a gente vai estudar os fundamentos e instrumentos de medições acústicas. Opa, chegamos na área de engenharia propriamente dita, né? Como medir, como quantificar essa grandeza física, o som, que equipamentos são utilizados, né? Qual é a instrumentação típica utilizada, os microfones, filtros, o que é um analisador de FFT, né? E como são, então, adquiridas esses dados para que a gente possa trabalhar em cima deles e fazer o nosso trabalho, o nosso papel de engenheiro mecânico. Com isso, então, vamos poder avaliar normas, tá? A próxima etapa são as grandezas, os critérios, normas e legislações que são usadas para avaliação do ruído. Nós, sabendo medir o ruído, nós podemos comparar essas informações, esses dados com as normas, tá? E aí, avaliar esses ruídos, avaliar o ruído estacionário, o nível de ruído máximo tolerado pelo ser humano, as normas nacionais e internacionais relacionadas ao ruído e toda a problemática de avaliação do ruído nos ambientes de trabalho, nos ambientes industriais. Posteriormente a isso, vamos ver as fontes sonoras. Nós sabemos que o sistema fonador dos seres humanos, né, vamos ver o sistema fonador do ser humano, o projeto de caixas acústicas, métodos de estimativa de potência sonora de diversos tipos de máquinas e equipamentos que são utilizados nas instalações industriais, tá? Então, vamos fazer alguns exercícios abordando esses conteúdos, tá? Que vão dar alguns conhecimentos para vocês tratarem do assunto, né, nas indústrias. Na sequência, vamos ver a propagação sonora ao ar livre e o ruído ambiental. Então, nesse capítulo, nesse item, são abordados os diferentes mecanismos de atenuação sonora da propagação ao ar livre, tá? E também dentro de ambientes industriais, tá? Métodos de estimativa dessas atenuações e procedimentos para estimativa do ruído de tráfego. Também vamos ver outras coisas adicionais, outros elementos adicionais também nesse capítulo aí, tá? Vamos ver o ruído em recintos também, então, tá? Característica dos materiais que são utilizados para absorver e isolar, e fazer a isolação sonora, as formas de quantificar essas propriedades, tempo de reverbação em recintos, o comportamento do campo sonoro em recintos industriais, a isolação desses sons aéreos,
tá? E de impacto entre recintos, e recomendação de isolação sonora em habitações. Muito embora não seja o nosso foco, tá? As habitações, mas o conteúdo que a gente estuda nos habilita também a fazer isso, tá? Também trabalhar com os ambientes em habitações. E, principalmente, quase no final, então, dessa nossa jornada de acústica e ruído, nós vamos trabalhar, então, com o controle do ruído, tá? Então, aqui vai ser trabalhado toda a hierarquia do controle, fonte, o que gera o ruído, a trajetória e o receptor. Os métodos e dispositivos de controle desse ruído, né, que podem ser, inclusive, silenciadores. Os enclausuramentos, a isolação de vibrações e de impactos, os protetores auriculares e também o gerenciamento do controle de ruído nos ambientes de trabalho. Então, de uma certa forma, todo esse é o conteúdo que nós vamos trabalhar nessa nossa disciplina, tá? E, principalmente, como livro-texto fundamental da disciplina, nós vamos utilizar, então, o livro Acústica aplicada ao controle de ruído, do Bistaffa, Silvio Bistaffa, tá? Que será o nosso livro-texto. Então, nós vamos trabalhar na disciplina e esses diversos elementos que eu falei para vocês, tá? Estão inseridos dentro desse livro, tá? Então, é claro que não conseguiremos, pela nossa carga horária da disciplina, nós não vamos conseguir trabalhar com todos os aspectos, tá? Mas isso, o que nós vamos ver na disciplina, vai dar a base, a condição inicial necessária para que vocês possam fazer trabalhos mais aprofundados sobre o assunto, tá? Então, participem das nossas aulas, tá? Participem, assistam aos vídeos que serão preparados na disciplina, tá? Porque eu tenho certeza que vocês irão gostar desse assunto, tá? Meu nome, então, é Douglas e sou, então, engenheiro mecânico. Obrigado e até o nosso próximo encontro.